Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, quarta-feira, meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Queridos irmãos e irmãs, Jesus profere no Evangelho de hoje 4 ais, que significam julgamento, juízo, condenação. Ai de vós, fariseus! É importante que coloquemos o nosso nome na frente. Ai de vós, Antônio! Ai de vós, João! Sim, porque nosso Senhor se dirige hoje a mim e a ti. O farisaísmo, lembremos, é um vício tipicamente de quem é religioso. Quem é o fariseu? É aquela pessoa que vive as práticas externas religiosas, mas internamente vive outra coisa. Externamente está bem na fita, pode demonstrar até atos de piedade para as pessoas. O fariseu pode até ser admirado, mas falta-lhe o essencial, que é a misericórdia e o amor para com o irmão. Podemos ter práticas religiosas sem amar a Deus. Por exemplo, eu posso celebrar uma missa inteira sem ter um único ato de amor para com Deus. Você pode participar de uma Eucaristia distraído ou até porque está ali cumprindo um preceito meramente dominical, mas o seu coração está muito longe daquilo que a palavra de Deus pede, daquilo que Jesus nos coloca como pauta para a nossa vida cristã. Eu posso participar das atividades da comunidade, das pastorais, ser uma pessoa que está ativa nas funções e nos ministérios, nos ofícios dentro da comunidade, mas não amar o irmão. Ou seja, externamente eu posso estar impressionando as pessoas, mas o meu coração pode estar longe de Deus. Então, hoje, numa sociedade, numa comunidade, num mundo marcado pela aparência, nosso Senhor nos dá um verdadeiro soco na boca do nosso estômago. Ai de vós, fariseus! E nosso Senhor vai justificar por que o ai, o primeiro ai. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vejamos que os fariseus exageravam no dízimo. A lei, em nenhum momento, diz que é para se pagar o dízimo da erva, da arruda, ou seja, em nenhum momento a lei menciona para que se pague dízimo de hortaliças. A lei diz que é importante que se entregue o dízimo da produção do vinho, do azeite, como também dos cereais. Mas os fariseus, como eram rigorosos na lei externa, diziam: até o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as outras ervas nós vamos entregar. Nosso Senhor diz: vocês poderiam muito bem fazer isso, sem esquecer o essencial, que é o amor e a justiça. Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo, ou seja, deveriam praticar o amor sem deixar de lado o dízimo. Mas não adianta exagerar naquilo que é secundário, que se refere aqui ao dízimo das ervas, e deixarmos de lado aquilo que é primário e essencial, a justiça e o amor ao irmão.
E nos diz ainda nosso Senhor: ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Jesus condena o pecado da autoprojeção. Os judeus queriam os fariseus queriam os primeiros lugares nas sinagogas. Eles queriam ser vistos, queriam holofotes. E a principal condenação, o principal ai é este: ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Queridos irmãos e irmãs, os túmulos na época de Jesus eram caiados, ou seja, pintados de branco para que as pessoas não pisassem em cima, ou seja, não andassem sobre eles. Porque para o povo hebreu tocar uma sepultura, como também tocar nos mortos, seria sinal de impureza. Por isso que as sepulturas deveriam estar brancas, para que as pessoas, quando olharem, desviassem. E nosso Senhor diz: vocês são como túmulos que não se veem, fariseus, sobre os quais os homens andam sem saber. Jesus acusa os fariseus de sepulcros invisíveis. E quando as pessoas tocavam nos fariseus, segundo Jesus, eram contaminadas pelo orgulho deles e pela vaidade. Em vez de saírem melhores, as pessoas saíam piores. Ou seja, o que é que Nosso Senhor diz? Os fariseus não eram abençoadores, eram contaminadores. A aparência deles era falsa. E se Jesus diz que eles eram sepulcros, sobre os quais as pessoas caminhavam sem ver, sem perceber, porque as pessoas só viam o externo, achavam que eles eram piedosos, mas internamente eles estavam como que mortos. O que é que tem dentro de uma sepultura? Osso, cinza, podridão, morte. Então Jesus diz que a ideologia dos fariseus é uma ideologia de morte. Fortíssimo isso. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Nosso Senhor para que vivamos uma vida não de aparência, mas da essência da fé. Peçamos a graça de vivermos a honestidade, não sermos fingidores, postiços, mascarados, mas sejamos pessoas verdadeiras, íntegras. Jesus suporta a prostituta, o ladrão, mas o fariseu não, porque o fariseu se utiliza de Deus para se projetar. O fariseu se esconde debaixo de um manto piedoso, quando na verdade é uma pessoa que tem má intenção, má fé. E em vez de pregar a Jesus Cristo, prega a si mesmo. E, com essa pregação pesada de Jesus, o mestre da lei disse: falando assim, insulta-nos também a nós. Em vez de Nosso Senhor recuar diante da crítica e da queixa do mestre da lei, Nosso Senhor vai lançar um outro ai. Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Então, os mestres da lei colocavam sobre o povo fardos pesadíssimos, práticas exageradas da lei. E em vez de eles diminuírem isso, em vez de os mestres da lei aliviarem as cargas, não faziam nada. Ou seja, não colocavam nenhum dedo para tirar aqueles fardos. E eu pergunto hoje, nós que somos ministros ordenados, nós padres, os bispos, os diáconos, o que nós estamos fazendo com o povo de Deus? Estamos sendo pesados com as nossas exigências? Como somos no confessionário? Como somos com aqueles irmãos que erraram? Com aqueles irmãos que falharam? Somos sinais da misericórdia?
Somos como Cristo que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, com o peso dos vossos fardos eu vos aliviarei, ou estamos sendo um peso para os nossos irmãos e irmãs? É para questionarmos. E você, como pai, mãe, avó, como você está sendo com relação àquelas pessoas que convivem com você? Um peso, um fardo ou um sinal de misericórdia? Meditemos e reflitamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.